do ano passado e nesse primeiro semestre algumas dificuldades. Alguns imputavam até a um problema de comunicação. Teve o episódio do PIX, depois teve o episódio da questão do imposto de renda, agora o episódio mais recente do IOF e outros. Só fazendo um resumo. Na opinião do senhor, quer dizer, há essa dificuldade de comunicação de alguém tão experiente, como foi lembrado até pelo deputado Cezinha de Madureira, de um presidente que já tem uma história de negociação desde quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, à época, não havia o sindicato da ABC, e toda a história como deputado constituinte, presidente da República, etc. Há um problema político nessa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, ou isso é fruto mais de uma questão de ocasião ou de interesses, olhando já para 2026? Olha, o presidente Lula tem experiência de fato e tem uma relação, procura manter uma relação muito positiva com os presidentes do Poder Legislativo, tanto com o Rodrigo Pacheco como com o Arthur Lira, e o Haddad tinha uma relação excelente com o Arthur Lira, como agora com o Hugo e com o Davi. São relações que eles se reúnem frequentemente. Então não é um problema de comunicação, eu acho que tem um outro tipo de problema. Tanto aqui a fala do meu colega aqui, o Cezinha, como do nosso cientista político, tocaram muito mais em assuntos de relacionamento do que propriamente do conteúdo das medidas. Não é? O conteúdo das medidas praticamente é o terceiro plano. Nós estamos vivendo um momento em que o Congresso Nacional se apropriou de praticamente 25% das despesas dos recursos discricionários do Congresso Nacional, do Orçamento Nacional, né? E não quer ter nenhuma responsabilidade sobre orçamento. Vou dar um exemplo. O governo, no ano passado, mandou uma medida provisória para regulamentar o BPC, o Benefício de Prestação Continuado, que tem um crescimento assustador, todo mundo está preocupado com isso. E essa medida saiu absolutamente desidratada do Congresso. Quer dizer, o efeito dela foi praticamente nenhum. Por quê? Porque ninguém quer votar contra alguma coisa que possa ser vista como contra o povo. Então, o Congresso tem que assumir responsabilidades também. Ele quer administrar de uma forma parlamentarista, ele tem que assumir também responsabilidade. E isso que muitas vezes não está ocorrendo. Então, o presidente Lula foi eleito, ele tem um programa de governo, né? Muitas vezes se fala, precisa fazer cortes. Agora, cortes aonde? Né? O corte, para se fazer corte na magnitude que se fala em fazer, hoje tem aí uma entidade falando em 3% do PIB e tal. Para fazer esse tipo de corte, tem que mexer ou na Previdência Social, desvincular o salário mínimo da aposentadoria, ou do reajuste das verbas da educação ou do reajuste das verbas da saúde, a vinculação à receita. Mexer nessas três coisas, eu duvido que o Congresso aprove. Então, como foi feito no BPC, o governo apresenta uma proposta e o Congresso desidrata. Então, esse é o grande problema. O Congresso está querendo exercer cada vez mais poder, mas ao mesmo tempo não quer assumir responsabilidades. Então eu acho que essa é uma questão central. Essa medida do IOF foi amplamente negociada, certo? Não tinha ruído nenhum, não tem ruído com o mercado nessa proposta. Então, absolutamente não, é para arrecadar. O IOF, na época do Bolsonaro, para operações cambiais, era de 6%, 6,5%. Era de 6,5%. Como é que chegou em 6,5%? Alguém botou lá, né? Algum presidente anterior botou lá. Chegou nos 6,5%. Então, não tem sentido dizer, isso é para arrecadar. Quando era 6,5%, nós estamos propondo 3,5%, então, logicamente, estamos propondo uma redução e não um aumento. Então, essas coisas têm que começar a ser ditas. Em relação à discussão de vetos, é bom dizer, havia acordo numa parte da derrubada dos vetos e não havia acordo em outra parte. Então, na virada lá da votação, foram incluídos mais vetos. Houve crítica da parte do governo. Eu acho até
que essa marola toda que se fez de aumento do preço da energia, bilhões e bilhões, tem muita bobagem nisso tudo, tem muita conversa mole, mas efetivamente o acordo em si para a derrubada do veto não era tudo aquilo, era menor. Deputado Cezinha de Madureira, pegando esse gancho do deputado Zaratini, todos falam, até no senso comum, dizia um filósofo que era a consciência das massas, o máximo era o senso comum, que é o seguinte: precisa cortar gastos do governo. Bem, a gente sabe, eu estudei as constituições, especialmente a de 88, tem uma série de gastos que estão carimbados pela Constituição, não podem ser mexidos. Outros que sim, podem ser mexidos, quer dizer, quando eu não posso, é bom lembrar que a gente tem cláusulas que são pétreas, não é o caso de alguns desses gastos, mas é muito difícil você ter o Código Constitucional, fazer PEC, inclusive nós fazemos PEC em excesso no Brasil. A questão que eu coloco para o senhor é o seguinte: cortar aonde? Aí eles falam saúde, educação, aposentadoria, aí alguns benefícios sociais, e alguns falam em tese da renúncia fiscal, que é pornográfica no Brasil, de 800 bi por ano. Isso não existe país no mundo, eu digo isso porque eu estudo isso diariamente, que tem uma renúncia fiscal comparada ao PIB de 800 bi como no Brasil. Isso é uma criação tupiniquim. Eu pergunto ao senhor, é preciso cortar gastos, alguns dizem, perfeito. Eu pergunto ao senhor, cortar aonde? Olha, dizer ao senhor, aos telespectadores também, ao nosso analista aqui, o meu amigo Zaratini, que ele sabe o quanto respeito, temos um relacionamento fantástico. Eu quero falar um pouco ainda sobre a fala do meu colega aqui. Eu já vim aqui nesta TV, em alguns momentos, defender o ministro Haddad. Quando há uma notícia que não é verdade, você tem que trazer a verdade para o palco. Eu já defendi algumas vezes, ele sabe disso, nos falamos sempre, entre outros ministros. Eu até anotei aqui. Quando o senhor fala, por exemplo, do relacionamento, sim, tem uma dificuldade de relacionamento. Não digo propriamente dito do ministro Haddad, da ministra das Relações, e nem do anterior ministro Padilha. Por exemplo, quando você pega uma casa civil que governa para um estado, essa semana eu acompanhei um caso, por exemplo, um assunto de comunicação, de Ministério de Comunicações, a SECOM decidindo. Então você começa a ver que tem alguma coisa ali que não está funcionando bem quando você senta na Casa Civil do país, onde tem uma pessoa de um setor decidindo de outro. Então, pera um pouquinho. A Bahia? O estado da Bahia? Eu prefiro não citar o estado. O ministro é da Bahia, né? Da Bahia. É isso que eu perguntei. Então, você vê que tem alguém não preocupado aqui com um relacionamento que, como o senhor bem disse, o presidente Lula sempre foi muito bem relacionado, assim como o presidente Bolsonaro foi muito bem relacionado com os presidentes das casas, aprovou tudo que quis, o governo vem aprovando. Agora, eu não posso aceitar, ou seja, eu não posso concordar. Aceitar a gente talvez não tenha o direito, né? Mas eu não posso concordar de a gente tratar uma pauta, depois alguns personagens do governo, por falta de articulação, jogar a conta de volta na conta do deputado, do senador, que precisa do voto daqui a pouco. É muito ruim isso é muito ruim. Os acordos, eles são para serem cumpridos e as pautas do governo vêm sendo aprovadas. O responsável de aprovar ou não é a articulação do governo, sim. É o governo que tem que articular, é o governo que tem que relacionar. Às vezes, como o senhor bem disse aqui, o nosso analista disse aqui, por uma série de situações, como, por exemplo, as agências estão todas lá sendo reguladas por alguém que está sendo colocado lá sem passar por uma sabatina por conta do quê? Por falta de, talvez, alguma conversa, alguma articulação. Existiu esse fato do IOF, dessa derrubada, é constitucional, sim. O presidente da Câmara tem a pauta, o presidente do Senado tem a pauta, tem o direito de decidir a hora que quiser, porque ele foi eleito para aquilo ali, ele tem que ter coragem, seja popular ou impopular, ele tem que fazer o que o país precisa que faça, até para dar uma acordada. Opa, pera um pouquinho, vamos arrumar a carga aqui, que está com problema, essa carga vai cair. E isso precisa acontecer. Dito isso, o que eu quero dizer?
Os gastos, se eles tiverem que serem cortados, tem que achar como é que resolve isso com conversa. Olha, eu tiro aqui, coloco ali, e precisa do parlamento. Não é um parlamentarismo. É que chegou num momento que o Congresso tem que se posicionar mesmo. Fez bem o presidente Hugo, se eu fosse ele, faria 10 vezes mais. Agora, precisa de fato decidir aonde cortar. A educação está sendo bem usado, o dinheiro que está indo, a saúde está sendo bem usado, o dinheiro que está indo, as outras pautas que estão sendo tocadas, o dinheiro, o uso está sendo bem feito. Se tem que cortar, tem que cortar. E não só o deputado e o senador pode ficar com a conta para pagar, não. Vai cortar, porque vai cortar 12 bi. A Câmara decidiu cortar. E o corte é linear. Né? Indiretamente. Indiretamente, porque ao retirar a possibilidade da receita, ela obriga o governo, pela lei do arcabouço fiscal, a fazer o corte. E o corte linear. Ou seja, vai pegar em todas as... Logicamente, mais na educação e na saúde, que são os maiores, né? Mas vai pegar em todos os ministérios. Na verdade, é proporcional, né? Aí joga a conta, vai cortar da saúde. Esse presidente, esse deputado, esse senador votou a favor do corte da saúde. O que tem que ter cuidado, que nós já vimos esse filme, de jogar pra galera. Vai lá, põe uma câmera na frente, na rede social, vai e joga para a galera na conta do parlamentar. Vai cortar na saúde porque é o maior orçamento, a educação. É isso que o governo precisa entender, que não pode jogar a conta no nosso colo, no Congresso. Tem que todo mundo assumir a sua responsabilidade. Você falou aqui que o presidente Hugo Motta tomou uma decisão corajosa de votar esse projeto, certo? Que você faria 10 vezes mais. Certo? Ao tomar essa decisão, você tem que saber a implicação disso. A implicação disso é um corte no orçamento, porque não existe outro. O governo não vai deixar de fazer o corte. Mas o governo tem que se movimentar, Zaratini. Precisa achar onde está o erro. Aonde é que está o erro aqui? Mas qual foi o erro? Então, é isso que nós vamos descobrir. Mas vocês têm que dizer, o que eu acho que está faltando da parte... Eu vou chamar de centrão, né? Vocês me desculpam, mas assim é o conjunto dos partidos que 400 deputados autodenominam. Não, temos a oposição radical. Nós tivemos quase 400 radical, votos, né? Eu sei, mas é a direita radical que votou junto. Então tem o centrão, mas quem dirige, né, a Câmara hoje? E o centrão decidiu fazer essa derrubada. E essa derrubada, eles sabem muito bem que tem uma implicação, que é o corte. Certo? Então, não impute ao governo uma coisa que o governo não decidiu. O governo decidiu o seguinte: fazer um ajuste buscando receitas onde setores não tributados ou pouco tributados, principalmente dos mais ricos. Esse foi o plano do governo, a proposta do governo, que houve acordo naquele famoso domingo histórico, certo? Foi acordado, todos os líderes saíram de lá batendo palma. No dia seguinte, começa um revertério. Então, essa que é a questão estranha. O que é que está pegando? Né? Tem que dizer, porque não é o conteúdo da... Mas, meu amigo Zaratini... Cezinha faz a colocação e eu vou passar para o Cristiano, mas por favor. Mas, Zaratini, olha só, você fala de uma forma que parece que o Congresso ou o Hugo Motta fez alguma coisa errada. Não é constitucional. Ele pode pautar o que ele quiser, a hora que ele quiser, desde que tenha voto para aprovar ou não. Se houve um desconforto, a articulação é papel do governo. Não é nosso papel na Câmara ou no Senado. Sequer foi articulação avisado, sequer o governo foi avisado. Com a licença de vocês, está muito boa a conversa. Eu acho que isso é o papel do Visão Crítica, mostrar que é possível ter ideia de divergência, um debate qualificado como nós temos aqui.